O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã e da erva doce e do caminho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo que guiais cegos. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje com grande alegria nós nos reunimos hoje para celebrar o dom da vida do Padre Marco Rodrigues, um grande amigo, posso dizer, é meu amigo, e acredito que a nossa amizade tem uma união espiritual muito grande pela intercessão do coração imaculado de Maria. Assim como vocês já conhecem um pouco da história do Padre Marco, o envolvimento dele com o movimento sacerdotal mariano como parte da espiritualidade e da vida dele e do seu chamado vocacional. Assim na minha vida também, não tão intensa como do Padre Marco, mas de uma maneira mais discreta, o cenáculo, o movimento sacerdotal também fez parte da minha vida, e acredito que esta comunhão nos uniu em uma santa amizade, grandes amigos. Tenho o Padre Marco como um grande amigo. Hoje nós celebramos a memória facultativa de São Luís, um grande rei, mas hoje não quero falar de São Luís, mas quero focar apenas no Evangelho para que a gente possa refletir em nossa vida. Nosso Senhor, nesse Evangelho escrito por São Mateus, vai dizer para os fariseus que eles são hipócritas, porque eles estão tão ali focados em pagar o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixar de lado os ensinamentos mais importantes da lei de Deus, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Às vezes nós também, meus queridos irmãos e irmãs, ficamos tão preocupados em cumprir coisas, como por exemplo, não desprezando a Quaresma de São Miguel, estamos tão focados em fazer a Quaresma de São Miguel com toda intensidade, fidelidade e amor, assim como eu também estou fazendo a Quaresma e não quero desprezar. Mas o que acontece com as pessoas? Nós estamos ali tão ali focados no cumprimento da Quaresma de São Miguel, ou seja, tão focados como ali os fariseus, tão focados em cumprir a lei do pagamento da hortelã, estão ali tão cumprindo tudo isso com todo amor e com toda a fidelidade, entre aspas, um amor e fidelidade de aparência. Por que um amor e fidelidade de aparência? Porque muitos de nós queremos demonstrar que nós estamos cumprindo tudo isso porque amamos a Deus e porque seguimos à risca os preceitos da igreja, o catolicismo, as devoções,
Mas o grande problema dessas pessoas que estão vivendo de aparências no cumprimento das coisas, da fidelidade à lei, o grande problema das pessoas que vivem de aparência são as pessoas que não têm uma profundidade, um amor verdadeiro a nosso Senhor e a Deus. Por quê? Porque é apenas de aparência. A oração é uma oração externa, o cumprimento da lei e da fidelidade é tudo externo, de aparência, não tem profundidade. E é onde a gente pega a falta de profundidade das pessoas. Ou seja, é muito importante a gente perceber isso. Nós vamos pegar a falta de profundidade dessas pessoas, porque geralmente os que vivem de aparência no cumprimento das leis são aqueles que não são capazes de ter misericórdia para com os outros. Nossa, piedade total. Usa saia, comunga só de joelho, véu na cabeça. Mas o grande problema é o primeiro a apontar o outro, a acusar, a olhar para um pecador, a olhar para um que está no pecado afundado, é o primeiro a apontar o dedo com o olhar de julgamento, sem conhecer o coração, ou seja, de aparência, cheio de cumprir as coisas, de viver tantas devoções e tantas coisas, mas na hora de viver o Evangelho, na hora de amar verdadeiramente, não é capaz. Ou seja, não tem amor, um amor verdadeiro, não tem uma oração profunda, não é capaz de ter misericórdia, de olhar para o outro com misericórdia, já externa aquilo que não se tem profundidade. Por quê? Se está vivendo realmente tudo aquilo com intensidade, vai ter um coração santo, um coração puro. Não estou aqui querendo acoitar o pecado das pessoas, dizer que está errado, dizer que não está errado a pessoa, que tem que corrigir. Sim, tem que corrigir, claro. Eu estou dizendo o julgamento, a maldade. Por quê? Quantas situações nós pegamos às vezes, até entre nós, um comentário ou outro, a língua tem um grande poder de maldade, de julgamento, de olhar para o outro. Nossa, lá, não cumpre os preceitos, não está fazendo a quaresma de São Miguel, passa muito mais tempo preocupado, olhando os outros que não estão cumprindo e não estão fazendo. A misericórdia está distante deste coração, está tão distante, tão distante, tão distante, que mostra a profundidade da sua vida espiritual, que não passa de um pires raso. Está demonstrando para você, quando também nós nos deparamos, é para mostrar para nós também, e fazermos um exame de consciência, que a nossa profundidade, a nossa vida espiritual não é profunda. Se colocar um jarro de água, se Deus quiser colocar a graça na nossa vida, derrama, a água cai toda fora do pires, porque ali não se encontra nada, não é profundo, não tem um coração profundo em Deus. E é para isso, meus irmãos, que nós precisamos nos corrigir em relação à prática dos preceitos. Ficamos tão preocupados, olhar cheio de escrúpulos, como esses fariseus, tão preocupados. Olha o nosso Senhor dizendo, é interessante ir lá embaixo, para a gente entender melhor, Vós filtrais os mosquitos, mas engolis o camelo. Fica tão preocupado, esse é do Levítico. Lá no Levítico está dizendo que os judeus não poderiam tomar nada ou comer nada de insetos, de coisas que voavam pelo mundo. Então tudo que eles fossem tomar, eles deveriam coar para que não corressem o risco de se tornarem impuros. Ficam tão preocupados com coisas tão pequenas, perdem o tempo com coisas tão desnecessárias, mas engolis o camelo. Às vezes nós também somos essas pessoas, tão preocupadas ali, aquele desespero. Nossa, meu Deus do céu, acontece determinada coisa, um desespero total, não se tem a mansidão, a temperança, a fortaleza, as coisas necessárias para conseguir contornar situações de um desespero total,
e acaba, por causa de um mosquito, se transformando em uma grande tempestade. Ou seja, se livra do mosquito, mas engole o camelo. Vou mais além. Quantos de nós precisamos disciplinar as nossas atitudes? Disciplinar as nossas atitudes por quê? Ficamos tão preocupados para que os outros vejam, ou para que o meu pároco veja que eu estou ali, compenetrada na oração, e que eu sou fiel, que eu participo de missa diária todos os dias. Vós limpais o copo e o prato por fora, mas dentro está cheio de roubo e cobiça. Dentro da igreja, uma maravilha, uma beleza, uma aparência, uma piedade. Em casa, uma falta de amor, uma falta de compreensão entre marido e mulher, ou seja, aparência para os outros. O interior, a vida íntima. Não adianta viver de aparência e de mostrar para as outras pessoas que o seu copo é limpo por fora e que o seu prato é limpo por fora, e por dentro está uma sujeira. Usa um perfume maravilhoso que incendeia toda Cuiabá, mas tem um coração que cheira, que tem um odor como de um cachorro que foi atropelado na rua e está ali em estado de decomposição. Um coração com mau cheiro. E é isso. A aparência, meus irmãos, não salva ninguém. Não adianta. Não adianta nós querermos demonstrar algo que nós não somos, porque nós estamos nos enganando nós mesmos. Indo mais além, esses dias eu conversando com uma pessoa, e ele tão revoltado com as coisas, e dizendo, falando de corrupção, de tantas outras coisas, e eu vi uma situação, presenciei uma situação, eu disse para ele, falei, irmão, vou dizer uma coisa para você. Você está tão preocupado com a corrupção, mas você já olhou que você faz um gato de energia elétrica na sua casa também? Ou seja, você tem um discurso tão bonito aqui, de honestidade, mas na mínima coisa você não é capaz, ou seja, esquece da fidelidade, que a fidelidade é a todo momento. A fidelidade, ela deve ser constante. A fidelidade é quando nós estamos dentro da nossa casa, quando nós estamos dentro do nosso carro. Não é uma fidelidade apenas ali, momentânea. Agora ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Nossa, estou entre quatro paredes. Deus está vendo. Deus conhece o nosso coração. Nós não podemos esconder nada de Deus. De Deus nós não podemos esconder nada. Então por isso, meus irmãos, que as aparências, uma hora as máscaras caem, uma hora o véu, a cortina que nos esconde, ela cai e vai mostrar realmente aquilo que nós somos. É por isso que nós devemos procurar com toda certeza a vida interior, porque a vida interior vai expulsando do nosso coração as falsas aparências, vai expulsando do nosso coração o homem velho e vai nos deixando novo. Nós primeiro precisamos limpar o nosso interior, para que, limpando o interior, o exterior resplandeça o odor da santidade, daquilo que todos nós somos convidados a viver. Todos nós somos chamados a ser santos. Mas para que essa santidade possa acontecer, meus irmãos, nós precisamos transformar a nossa vida, começando com uma sinceridade em uma excelente confissão, fazendo uma boa confissão, expulsando do nosso coração
Se você hoje é um irmão, uma irmã que vive de aparência, saia dessa vida e comece a viver a vida nova do homem novo, começando pela sinceridade, porque sendo sincero com Deus e na confissão, nós vamos expulsando de nossas vidas essa vida falsa, essa vida que não é nossa, porque a nossa vida é uma vida para a verdade. O santo é o homem, é a mulher da verdade. Que São Luís de França interceda por nós e nos ensine a viver, interceda por nós a Jesus com o seu belo testemunho de governo e de entrega a Deus, e também um grande homem que soube conduzir o seu reino, conduzindo a sua família, o seu filho, o belo testamento que deixou ao seu filho. Que ele interceda por nós a Jesus, e que nós possamos aprender a viver na sinceridade e na verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.